Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e estamos de volta com esta abordagem ao Aristóteles. É a figura que nós estamos a fazer, esta é a segunda parte, portanto, se eventualmente não viste a primeira, recomendo que o faças. Podes perfeitamente não o fazer, tens o teu livre-arbítrio, seguramente. Se eventualmente estás disposto a acreditar neste princípio sartriano de que a existência precede a essência, seguramente que és livre de fazer aquilo que queres, e essa liberdade também te deve dar alguma ansiedade, seguramente, que era como dizia o Kierkegaard, as pessoas sentem vertigem não porque podem cair, mas sim porque podem saltar. Portanto, és livre, não te estou a dizer para fazeres, nem longe de mim, cada existência é uma exceção, mas é recomendável porque isto é a segunda parte, portanto só faria sentido, logicamente, até num princípio aristotélico, que é isso que estamos a abordar, não é? De juntando duas premissas, conseguimos extrair a conclusão de que é recomendável ver a primeira parte, para conseguires entender integralmente este segmento só dedicado a esta figura mor, a esta grande presença da filosofia ocidental que é o Aristóteles. Pois bem, convém então preludiar, como sempre faço. Estou a dizer que isto também está um bocado frio, portanto mais essa motivação existe, né? Isto faz-me lembrar aquela ópera que era La Bohème, em que estão dois artistas russos a quase a morrer de frio, um é pintor e o outro é pianista, então para se aquecer um queima as telas e o outro queima tipo a música, e à medida que vai queimando os atos eles fazem até comentários: o teu primeiro ato é muito vibrante, muito caloroso, ou seja, serve de analogia, e eu sinto-me um pouco assim. Portanto o frio também dá essa motivação, porque só a arte e o belo é que nos aquece verdadeiramente. É assim que eu gosto de entender, e eu digo isto porque vamos concluir com o belo e a opinião que Aristóteles tem relativamente a isto. Mas lá está, o prelúdio então. Ora bem, isto do Palavra de Honra, não é? Nesta segunda temporada, com essa clara inclinação filosófica, naturalmente, e completamente confesso, na primeira ainda tentámos abordar dinheiro e outras questões assim um bocado mais abrangentes, foi mais temático nesse aspecto. Aqui está a ser mais disciplinada a abordagem, porque claramente é só sobre esta sequência cronológica da filosofia. E a verdade é que até agora, não é? Já estamos estamos no episódio 18, que se contabilizarmos as duas temporadas, não é? Se tivermos a contabilizar só uma, eu presumo que estejamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, é o sexto, ok, pronto, é o sexto, tenho que contar de cabeça porque eu estou a acompanhar isto como um somatório, já contando a temporada que vai para trás. Mas lá está, nós temos focado muito no Ocidente, não é? Portanto, no próximo episódio eu pensei em falar sobre o Oriente. Não neste, naturalmente, porque esta é a continuação do Aristóteles, mas no próximo acho que vou começar a falar de taoísmo e falar sobre Confúcio e Buda, porque a verdade é que temos que dar uma apreciação um bocado mais holística sobre o desenvolvimento da propriedade intelectual da humanidade, e para isso é evidente que temos que incluir, temos que ser bastante diversificados nos pensadores também, não nos podemos focar exclusivamente nos ocidentais, até porque os orientais tiveram grandes contributos também, e mesmo agora continuam a ter a sua preponderância naturalmente, e bastante até bastante intrigante receber mesmo, por exemplo, os poemas haikus, que são os poemas do Zen, que não têm propriamente uma sequência lógica e falam um pouco sobre essa arte de desapego. O taoísmo, o caminho da jornada, a normatividade moral de Confúcio. Naturalmente que não podemos negligenciar estes autores e estes pensadores, e até vai ser interessante, até porque eu esperei até este momento, até chegar a este grande pensador Aristóteles, que acaba por ser um marco significativo nestes tais anos glórios antes de Cristo, por assim dizer, para realmente nós vermos as semelhanças e os paralelismos que se podem traçar entre o Ocidente e o Oriente, não é? Porque se eles não se influenciaram, então eles chegaram mesmo a conclusões bastante semelhantes, e para trás eu já tenho aguçado um pouco esse apetite, ou pelo menos essa vontade de efetivamente aprofundar um pouco mais os orientais, porque há tantas semelhanças, não é? Do Heráclito, a ideia da constante mudança com o taoísmo, até a própria ideia do desapego, do desejo, que é o sofrimento nesta questão da ausência e da falta na conceptualização de felicidade aristotélica. Ou seja, estão lá conclusões tão semelhantes que é impensável negligenciar estes autores e estes pensadores orientais, até pelo acréscimo que eles nos vão trazer. Portanto, o próximo episódio será focado nessa parte oriental, e acho que irá ser bastante interessante e bem conseguido, até depois de 6 episódios passarmos num sétimo para o outro lado do mundo, não é?
Mas lá está. Regressando então à nossa figura central e ao protagonista deste segmento. Ora bem, é preciso esclarecer naturalmente que o Aristóteles, isto já esclareci no primeiro episódio, portanto estou simplesmente a reforçar ou a sublinhar que os seus escritos e os seus trabalhos, não é, abrangem diversos assuntos, tais como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, que ele também se investiu bastante em arte, a música, principalmente ele até separa, e já vamos abordar um bocadinho mais especificamente esta parte da música, de ser catártica e de ser também tipo a transmissão de ética através da sensibilidade musical, a lógica, e ele foi um pioneiro da lógica e do pensamento da lógica, os silogismos, que também vamos abordar neste episódio, a retórica, o governo, a ética, a biologia, principalmente a biologia, porque ele era biólogo, fundamentalmente e quase axiomaticamente era isto que ele era um biólogo, Aristóteles, não era um matemático, como por exemplo o seu mentor Platão, ele era um biólogo, daí até o próprio facto dele divergir bastante do seu mentor, que não é mais através da experiência e da observação e não é tão necessariamente na conceitualização abstrata que a matemática nos transporta, e depois também na linguística, na economia e na zoologia, ou seja, foi bastante polivalente em todas as áreas, não é? Portanto, estamos a falar de uma pessoa que foi efetivamente muito preponderante para a história e para o desenvolvimento intelectual do Ocidente. Aliás, as primeiras teorias científicas modernas, incluindo, vejam só, a circulação do sangue, de William Harvey, e a cinemática de Galileu Galilei, foram desenvolvidas em reação às primeiras tentativas de Aristóteles. Portanto, é esta a preponderância que estamos a falar e é esta a relevância deste homem em particular e dos seus estudantes, naturalmente, que depois foram caracterizados como os peripatéticos, né? Que estudavam, que filosofavam enquanto caminhavam, que é sempre um ato bastante interessante e bastante engraçado para filosofar, não é? Fazendo-se andando em vez de se fazendo sentado, como está ilustrado na estátua de Rodin. E no século XIX, acrescento também que George Bulla deu à lógica de Aristóteles uma base matemática com um sistema de lógica algébrica. E também o grande filósofo Martin Heidegger, no século XX, do Ser e Tempo, o grande filósofo Sein und Zeit, acho que é assim a tradução, acho que é assim em alemão, o ser, a fenomenologia da Husserl, o gajo, este também vai ser bastante interessante pegar nele, eu estudei bastante ele e não consigo ler propriamente, pior é o Hegel, mas este Heidegger também não é fácil, mas lá está, ele criou uma nova interpretação da filosofia política de Aristóteles, e enquanto teve esta preponderância que inspirou estes autores todos, naturalmente que também conhecemos o outro lado do espectro, porque já sabemos muito bem, eu também já disse para trás, que ele foi um bocado ridicularizado pelo Bertrand Russell e pronto, mais nomes seguramente, um deles até o Peter Medawar, que é um biólogo. Ou seja, foi alguns obviamente que não gostaram dele, mas pronto, grandes homens são assim, prós e contras naturalmente. Há quem goste e há quem não goste. Gregos e troianos, o que é que se há a dizer? Mas pronto, ele basicamente, para chegar a esta preponderância toda e dando a continuidade àquilo que nós já falámos e para não cair em muita repetição, porque obviamente que vamos tocar em pontos que já nos são familiares, daí a recomendação inicial de verem a primeira parte, é que ele aprimorou praticamente todos os trabalhos dos pré-socráticos. Esta ideia de tentar decifrar o mundo, não é? Nós já vimos que Tales, por exemplo, tinha a ideia da água, Anaximandro, fogo, pronto, por aí. Eles quiseram sempre encontrar o elemento primordial, depois a ideia de mudança de Heráclito, a mudança de intemporalidade de Parménides, a ideia dos átomos para Demócrito, a ideia de os 4 elementos para Empédocles. Nós já vimos que existe mesmo esta vontade dos pré-socráticos de aprender a caracterizar o mundo numa espécie de exercício metafísico para identificar o elemento primordial que fundamentou a vida, por assim dizer. E Aristóteles também se entregou um bocadinho nesta ideia e embora aprimorou bastante estes trabalhos neste exercício de tentar decifrar o que efetivamente caracteriza o mundo e daí as suas principais divergências com o seu mestre. E é preciso ver que, embora o Aristóteles tenha escrito imensos tratados e diálogos formatados para publicação, apenas cerca de 1/3 da sua produção original sobreviveu. Ou seja, nenhuma das que sobreviveram estavam destinadas à publicação. Vejam só, muitas das obras até estavam em Alexandria, quando depois eventualmente foi incendiada. Ainda hoje ao jantar estava a falar sobre isso com o meu pai, porque realmente perdeu-se ali uma propriedade intelectual e um património humanitário estupidamente significativo. Imaginem se nós tivéssemos acesso a essas obras, porque nós temos aqui resquícios que até foi o Islão antigo que teve essa recuperação desses textos aristotélicos, quando o Islão era realmente, e o Islão e o mundo árabe, por assim dizer, os primórdios do Islão eram tipo Bagdá, quando era a capital intelectual, por aí. Mas pronto.
Nós já vamos abordar um pouco esta continuidade do trabalho metafísico, o trabalho da lógica que Aristóteles teve, mas convém também, se calhar, decifrar alguns preconceitos relacionados com Aristóteles que provavelmente vos irão ser familiares. Portanto, seria uma tentativa um bocado enviesada não reconhecer que estes preconceitos estão lá. Portanto, vamos ter que falar da mesma maneira que eu falei do Heidegger, e o Heidegger era nazi. Portanto, eventualmente, quando nós fizemos o segmento sobre esse, ainda falta bastante porque isto é século XX e nós estamos aqui antes de Cristo, mas quando falarmos sobre ele, naturalmente que também não podemos escapar esse facto, não é? De que ele era nazi, o facto das inclinações políticas de alguns deles, até da preponderância que teve. Há outros filósofos, provavelmente não iremos falar, do Henri Levy, que teve preponderâncias em geopolítica na altura da Primavera Árabe. Também, ou seja, há filósofos e cientistas políticos ou filósofos políticos que disputaram consequências absolutamente catastróficas. Portanto, evidentemente que também vamos falar sobre isso, e quando estivermos a falar sobre Camus e esses gajos todos, naturalmente que vamos falar sobre o comunismo na altura. Pronto, a conjuntura política, por assim dizer. E se falamos abertamente sobre essas questões, naturalmente que também temos que abordar esses tais preconceitos que foram formulados ao longo do tempo de Aristóteles, muito até por ver que o homem é um ser do seu tempo, evidentemente, daí a justificação para essas conceitualizações que levam agora a um certo estigma de estimação perante Aristóteles. E isto aqui, primeiramente, refiro logo o facto de ele ter sido o mentor de Alexandre o Magno, não é? O Alexandre Grande. Mas Aristóteles, naturalmente, que deu seguimento à formação de Alexandre Magno. Isto até Séneca também foi o mentor de Nero, não é? E o Nero queimou uma cidade. Mas lá está, o Alexandre Magno caiu bem mais glório na história, não é? Nero foi um bocado inglório, porque passou assim meio por maluco, e aquele artista revoltado que obriga o seu próprio povo a bater palmas incessantemente, quase numa forma staliniana. Mas lá está, Aristóteles, que nós gostamos muito de acreditar que ele foi o mentor e que ele é que contribuiu para o grande desenvolvimento do Alexandre Magno, que o levou eventualmente a ser um dos grandes imperadores da história da humanidade. Mas temos que entender que Alexandre Magno tinha 13 anos quando foi discípulo, ou pelo menos educado por Aristóteles, não é? E aos 13 anos herdou o maior exército do mundo na altura, quando o seu pai Filipe Magno morreu. Portanto, podemos acreditar com alguma fiabilidade de que, quer dizer, com 13 anos o que é que tu absorves, não é? Tipo, obviamente que não vais conseguir absorver aquilo que nós hoje aprendemos em filosofia e não queremos saber minimamente. A ideia da lógica aristotélica, a ideia cartesiana das coisas. Nós não somos propriamente esse tipo de esponjas e estamos a aprender essas coisas com 16, 17 e é complexo, evidentemente. Portanto, temos que pressupor que ele aos 13 anos também não conseguiu aprender muito, não é? E depois também dá-se a entender também muitas vezes esta ideia que o Alexandre Magno foi totalmente influenciado por Aristóteles e tal, mas pronto, o Alexandre Magno também já era um gajo bastante corajoso e bastante admirador de arte, não digo necessariamente com 13 anos, mas já tinha essas inclinações quase megalómanas. Aliás, o Alexandre era admirador dos trabalhos de Homero, e esse livro da Ilíada de Homero foi até oferecido por Aristóteles, e ele gostava tanto da Ilíada que adotou Aquiles como o seu exemplo de vida e levava o livro dele, não é? O livro oferecido por Aristóteles, que era a tal Ilíada, nas suas campanhas. E no máximo, aliás, na inversão deste raciocínio de que Aristóteles deu tudo a Alexandre, até foi um bocado ao contrário, foi Alexandre Magno que deu bastante a Aristóteles, porque quando Alexandre virou rei, não é? E virou esse tal imperador, ele ajudou muito o Aristóteles na classificação das espécies e das plantas, porque à medida que ele ia conquistando territórios, ele obrigava os conquistados a enviar as suas amostras para o Aristóteles. Portanto, o Aristóteles é que tem muito a agradecer ao próprio Alexandre Magno. Obviamente que houve essa reciprocidade na relação, mas não é como as pessoas fazem crer. E seguramente, posso-vos assegurar, evidentemente, e vocês à medida que vão vendo estes 2 episódios também já devem ter tirado essas ilações, de que se este homem é eternizado agora, muito pouco é devido à sua tutoria do Alexandre. Não é por isso, obviamente. Ele teve contributos bem mais significativos e aquilo era um trabalho, não é? Depois as outras questões, naturalmente, outros preconceitos que desacreditam um bocadinho o filósofo,
naturalmente, são as conceptualizações que ele tem em termos políticos da posição social das mulheres e a justificação e a legitimação da escravatura. E evidentemente que isto é um preconceito que muitas pessoas pegam e tal, é isto, eu lembro perfeitamente, é o mesmo que quando estamos a falar da democracia, que os pais da democracia são os gregos e vem assim um sabichão, estás a ver, que lê o pai um parágrafo e diz, mas no tempo da democracia os gregos não tinha nada a ver, havia uns escravos e só votava tipo os homens e não sei o que, tipo... Isto é tão pouco útil para o diálogo em si, quer dizer, já foi tão pioneiro em tempos de monarquias e tiranias, antes de Cristo estamos a falar, já foi tão pioneiro tentar coletivizar a decisão e não a centralizar numa individualidade ou de uma figura que alegadamente tem uma hereditariedade divina. Já é tão revolucionário o pensamento de distribuir a decisão e de dar uma opinião a um coletivo que, muito honestamente, não tem quase utilidade nenhuma esta percepção temporal, não é? Tipo, quer dizer, eu com os valores de agora vou julgar as pessoas naquelas alturas. Não faz sentido. Isto é aquela máxima proverbial e aquela falácia de achar que as pessoas do passado são mais estúpidas que as pessoas do presente. Não são, naturalmente que não, muito pelo contrário. Muitas delas até são tremendamente mais polivalentes e evoluídas intelectualmente que as pessoas que hoje em dia temos, que cedem aos impulsos, como nós vimos no episódio anterior, e o caminho do prazer, confundem felicidade com prazer em vez daquela vida contemplativa que Aristóteles tanto defendia. Portanto, evidentemente que isto não tem grande utilidade. E nós aqui temos que considerar que o Aristóteles, naturalmente, também é filho do seu tempo, portanto, isto era o que era na altura. Estamos a falar, tipo, o que era. Se nós formos a ver a Bíblia, também conceptualiza a escravatura, mas se formos ver o Código Hammurabi, que está para trás da Bíblia, minha nossa, não é? Tipo, o conceito de risco está completamente exagerado. Se um arquiteto faz uma casa e a casa cai e morrem 100 pessoas, o arquiteto morre 100 vezes. Sabem o que é morrer 100 vezes? Eu não sei, mas eles sabiam determinar isso. Portanto, uma pessoa nunca se consegue livrar propriamente do risco. É quase salomónico nesse aspecto. Portanto, naturalmente que temos que atualizar temos que ver estas propriedades, ou pelo menos estas reflexões, com algum contexto temporal, histórico, né? Tipo, mas pronto, os tempos que infelizmente temos hoje. Acho que sempre foi um bocado característico, naturalmente, porque quem está vivo já não se consegue compadecer de como é que viveu quem já está morto, mas convém, se queremos ser minimamente sérios nas nossas reflexões e minimamente virtuosos no nosso pensamento. Mas estas deliberações relativamente à posição das mulheres e da escravatura estão bem presentes na Política, que é o livro de Aristóteles. Foi escrito há mais de 2000 anos, vejam só, 2000 anos. E é uma obra atual, apesar de tudo. E lá está. E apesar do tempo que nos separa e das transformações radicais pelas quais passaram as sociedades humanas nestes séculos, continua assim com alguma atualidade. A Política, o livro, não é, no fundo, é uma análise sobre como viver em comunidade, não é? Tendo em conta que etimologicamente política vem da palavra polis, que são assuntos da cidade, não é? E basicamente o que está lá deliberado é quem é que governa e quem é governado, como escolher, são respostas a este tipo de questões, como escolher os governantes, quem é cidadão, qual a melhor forma de governo, quais os fatores que levam à degeneração política. Nós já vimos também as ideias platónicas relacionadas com isto, as ideias puras e impuras, como manter a ordem social diante das diversas classes que compõem a polis e qual a finalidade do Estado, e as respostas são sempre ilustradas por exemplos, não é? Que mostra que muitos dos dilemas dos homens e mulheres na Grécia Antiga são igualmente representados na atualidade, são também os nossos, não é? E lá está. A obra tem a marca do seu tempo-espaço, né, em que viveu, ou espaço-tempo, e todos os autores, em menor ou maior grau, também são prisioneiros do seu tempo. E isto é o que explica, então, as posições aristotélicas sobre o papel das mulheres, as restrições à cidadania dos trabalhadores manuais e da sua justificação da escravidão, não é? Portanto, ele fundamentava a sua argumentação nas leis da natureza, precisamente porque ele era um biólogo, como nós vimos para trás. Portanto, ele não é tipo numa ideia misógina, nem é numa ideia, não é uma conceptualização à base de ideológica, é precisamente com uma conceptualização à base da biologia que ele entendia na altura como um fator observável. Mesmo na caracterização do homem, ele diz que o macho é superior à fêmea fisicamente em praticamente tudo no domínio natural, não só fisicamente. Pronto, estou aqui a dar um bocado de eufemismo, mas ele diz que o macho é superior à fêmea e diz que isso é o que pertence ao desígnio da natureza. Não é? Portanto,
Para ele, segundo as leis da natureza, uns nascem para obedecer e outros nascem para comandar. Uns para trabalhar e outros para governar. Uns para senhores e outros para escravos. Pertence ao tal desígnio da natureza. Isto tirado do livro, não é? Portanto, o Aristóteles afirma mesmo que comande quem pode, por sua inteligência, tudo prover. E, pelo contrário, que obedeça quem não possa contribuir para a prosperidade comum, a não ser pelo trabalho do seu corpo. Essa partilha é salutar para o senhor e para o escravo. Ou seja, esta é a relação quase simbiótica que tem que haver dentro de uma comunidade, né? Então quem for mais inteligente governa, quem não tem essa inteligência e só pode participar com o corpo tem que ser escravo, tem que admitir que é isso que ele está aqui para acrescentar para o bem comum. É isto que ele tem a dizer. Portanto, o escravo para Aristóteles era a propriedade da casa e parte do senhor. E ele não se pertence, o escravo não tem pertença de si próprio, vejam só, era como ele afirmou isso. Portanto, não pode ser outra coisa senão escravo por natureza, equivalente ao boi da família. E a mulher, relativamente à condição da mulher, Aristóteles faz uma diferença relativamente ao escravo, mas como este, ele deve se submeter ao senhor. Ou seja, isto passa a citar, em todas as espécies, o macho é evidentemente superior à fêmea. A espécie humana não é exceção. Isto sentenciou Aristóteles. Até sentenciou na página 13, se eventualmente tiverem curiosidade de ver a política, de ler a política. Escravos e mulheres são considerados inferiores e devem ser submissos. É a lei da natureza. E depois, outra vez, há homens feitos para a liberdade e outros para a servidão, os quais, tanto por justiça quanto por interesse, convém que sirvam. Portanto, o macho livre, aliás, para Aristóteles, é senhor dos escravos e da sua família. No âmbito doméstico, deve reinar como um monarca absoluto, e a sua condição de homem livre é o atributo para o exercício da cidadania, da participação no governo civil, cidadão na polis, déspota no governo doméstico. É mesmo esta ideia, estão a ver, de despotismo na casa. É um déspota e é um cidadão publicamente, mas na casa pode ser fascista se quiser, então, porque ela é que é o macho livre, não é? Estou a parodiar um bocadinho esta ideia. Realmente não podemos pactuar necessariamente com... não podemos pactuar minimamente com estas ideias nesta altura, não é? Tipo, porque a verdade é que, a meu ver, se nós estamos a privar mulheres, estamos a usar 50% da capacidade da humanidade. Tipo, este é mesmo... Era confortável na altura, mas pronto, temos que ver que são os tempos da altura e muito já foi, tipo, ilustrado devidamente isto, não é? Ou seja, ele até vai mais longe. O Aristóteles diz que a virtude da mulher consiste em vencer a dificuldade de obedecer e a do escravo em fazer bem o seu serviço. Portanto, estas são as conceptualizações que Aristóteles tem relativamente às mulheres e aos escravos, e depois também faz eventuais deliberações sobre a família. E ele diz que a família, isto foi muito obviamente que teve uma posição imediatamente adotada pelo cristianismo, naturalmente. O cristianismo teve uma grande importação do pensamento aristotélico, não só na regulamentação governamental e política e comunitária, porque os Estados cristãos, obviamente, que também utilizaram a família como os seus alicerces, mas também dentro de uma conceptualização metafísica para a justificação de Deus. Aristóteles foi bastante preponderante para isso. Daí um pouco a ridicularização de Bertrand Russell, quando ele diz que fomos escravos dos pensamentos aristotélicos, porque foi um bocado desvirtuado para justificar um pouco o tal Deus cristão. Portanto, muita da teologia era precisamente este encaixe desta filosofia aristotélica na justificação de Deus, da entidade injustificável e sabedoria divina, e Deus misericordioso e punitivo ao mesmo tempo. Mas lá está, dentro da política também faz essa abrangência de que a família natural é parte do Estado, o qual tem responsabilidade de educar as crianças e mulheres. Ou seja, o Estado tem essa responsabilidade de educar as crianças, não é? De forma a serem educadas para serem futuros cidadãos, participarem no governo, nos negócios públicos e para naturalmente serem senhores das suas mulheres e dos seus escravos, não é? E portanto a felicidade, que era esse tal valor máximo defendido por Aristóteles, do Estado, a felicidade do Estado dependia dessa educação, de forma a que as crianças virassem virtuosas, não é? Portanto, para bem cumprir a sua finalidade, o Estado também devia cuidar da eugenia, naturalmente os corpos, os casamentos, os nascimentos, etc. Isto tudo centralizado no Estado, segundo a ideia de Aristóteles. Portanto, a saúde no Estado depende da saúde e perfeição dos corpos dos seus cidadãos. O legislador deve preocupar-se com o controle dos corpos. Isto é um pouco a fundamentação por trás dos tais
preconceitos que foram desenvolvidos ao longo dos tempos relativamente a Aristóteles como um autor que foi um bocado castrador no pensamento humanitário e humanista e renascentista, quase na ideia de que todos os homens nascem livres. Pronto, isto foi sempre Aristóteles, foi sempre visto e utilizado como um opositor a esta máxima quase francesa de liberté, égalité, fraternité. Mas basta ver bem, seguramente que Aristóteles, no tempo em que vivia, é bem menos hipócrita que os franceses, não é? Que disseram essa grande máxima de liberté, égalité, fraternité, e depois continuaram a ter um império colonial altamente brutal, principalmente no Vietnã. No Vietnã, na altura não é Vietnã, não, Indochina e no Haiti, aquilo, quer dizer, só os franceses é que eram livres, os outros não eram. Mas lá está. Depois, eu também é muito interessante fazer esta referência, porque a primeira vez que eu tive uma imagem à qual pudesse associar Aristóteles, e eu aqui estive em Roma, já até estive perto do busto de Aristóteles, mas antes disso foi uma pintura que é a Scuola di Atena. Gosto muito de tentar fazer sotaque italiano, apesar de nunca correr bem. Que é a Escola de Atenas. É uma das mais famosas pinturas do renascentista italiano Rafael. E representa a Academia de Atenas, e foi pintada entre 1509 e 1511 na Stanza della Segnatura, sob encomenda do Vaticano. E aqui obviamente que não sei este cor, só pus aqui o nome porque estava em italiano e eu queria ter mais uma oportunidade de usar este sotaque inacreditável. Portanto, a identidade de alguns filósofos nessa pintura, e eu recomendo, se quiserem ver essa pintura, obviamente, porque não é? Uma das pinturas mais emblemáticas da humanidade e que melhor caracteriza a época renascentista. Vemos bastantes filósofos lá. Sócrates, Tales, vemos bastantes. Mas aqueles dois que são verdadeiramente centrais e que são inegáveis e que realçam imediatamente é Platão e Aristóteles. E olhar para estas duas figuras, parece que eles estão a conversar, mas mais do que conversar, parece que estão a discutir, estão a ter uma conversa com de alguma forma efusiva, não é? Ou pelo menos minimamente conflituosa, saudável, naturalmente, salutar. Mas a direção dos braços em que eles estão é absolutamente propositada, porque enquanto Platão está a apontar para o céu, Aristóteles está a apontar para baixo, e Rafael aqui fez isto de propósito, porque isto serve bem para ilustrar a divergência que nós abordámos no episódio anterior, quando dizemos que a ideia central de Aristóteles é quase uma refutação ao pensamento de Platão, e em quase tudo, e esta divergência foi tão preponderante para o desenvolvimento do pensamento ocidental, porque apesar de serem um aluno e outro mestre, que é o que ainda torna esta relação mais impressionante, é que realmente Aristóteles refutou bastante e acabam por servir de arquétipos para dois movimentos que surgem mais tarde na filosofia, que é ou seja, Platão é o arquétipo do racionalismo, né? O Platão até usava, porquê? Porque se servia da matemática e dos conceitos abstratos. Aliás, na própria Academia de Platão tinha inscrito por cima da porta a dizer: quem não percebe de geometria que não entra aqui. Ele acreditava mesmo que a matemática era a chave para decifrar o universo, de certa forma. Então ele usa o pensamento racional quase exclusivamente para identificar o mundo. O Aristóteles é precisamente o contrário, e serve como arquétipo do empirismo ou empiricismo. Isto depois fica caracterizado mais, isto depois eventualmente, isto são os arquétipos, ou seja, os primeiros que acabam por caracterizar estes dois movimentos divergentes, mas mais tarde nós vamos ter elementos como John Locke, os ingleses e os franceses, Descartes, que vão caracterizar isto, não é? Tipo, uns vão ser empiristas, outros vão ser racionalistas. A grande rivalidade dos ingleses com os alemães nesta componente filosófica, mas estes são os dois verdadeiros pais ou padrinhos, não é? Dessas ideias, quase os arquétipos. Mas é natural que o Aristóteles fosse um empirista, porque ele era biólogo, ele já não se servia da matemática. E o empirismo é precisamente isso, é a doutrina segundo a qual o conhecimento se origina exclusivamente da experiência, negando a existência de princípios racionais. Portanto, o Platão, por ser racionalista, e como nós vimos, defendia o inatismo, não é? Que era que nascíamos com princípios racionais e ideias inatas. Ou seja, a origem das ideias, segundo o Platão, como nós vimos no episódio anterior, é dado por dois mundos, que nomeadamente o mundo inteligível, que é o mundo em que nós, antes de nascer, passamos para ter as ideias assimiladas nas nossas mentes. Ou seja, quando nós nascemos, não é? No mundo conhecido por todos, o mundo em que vivemos, denominado por Platão como mundo sensível, nós já temos as ideias formuladas nas nossas mentes, mas muito guardadas para serem utilizadas
muito encobertas, e para serem utilizadas é necessário relembrar as ideias já conhecidas através do mundo inteligível. Então ele faz esta diferenciação dual, como nós vimos no episódio, que era o mundo inteligível e o mundo sensível, não é? Ou o mundo das ideias e o mundo sensível. Isto vai sempre haver diferentes termos para um e para outro. Ou seja, o mundo das ideias era esse tal mundo, ou que era criado pelo demiurgo, e o mundo sensível é aquele na nossa apreciação, não é? Vocês devem estar lembrados, se não, vejam um episódio de Platão, também é interessante que isto fica lá devidamente esclarecido. E ao contrário de Platão, Aristóteles defendia que a origem das ideias é através da observação de objetos para posteriormente formularmos a ideia dos mesmos. Ou seja, para Aristóteles, o único mundo, o sensível é o único mundo e também é o tal mundo das ideias que Platão refletia. Está tudo num só, é no próprio mundo, como nós falámos no episódio anterior, não é? E o Aristóteles diz que existem 6 formas ou graus de conhecimento. Primeiramente temos a sensação, depois da sensação temos a percepção, temos a imaginação, a memória, o raciocínio e intuição. Para o Aristóteles, o conhecimento é formado e enriquecido por informações trazidas de todos os graus citados. E não há diferença entre o conhecimento sensível e intelectual. Um é a continuação do outro, estão a perceber? Portanto, a única separação existente é entre as 6 primeiras formas e a última forma, porque a intuição é puramente intelectual. Mas isso não quer dizer que as outras formas não sejam verdadeiras, mas sim formas de conhecimentos diferentes que utilizam coisas concretas, ou seja, fenómenos observáveis e sensíveis, ou sensoriais, por assim dizer. Portanto, lá está, podemos até defender um pouco esta ideia de Aristóteles, como parece-nos um pouco mais concebível do que a ideia de Platão. Eu lembro-me que no episódio de Platão disse que me incomodava um bocadinho esta ideia de conhecimento inato e de que nós já nascemos, e até a própria do escravo de Meron, que sabe geometria, mas só tem que descobrir a geometria se lhe for aplicado o método socrático. Pronto, eu disse que me incomodava um bocadinho, e efetivamente incomoda, e a posição de Aristóteles é seguramente mais defensável, não é? Porque os problemas sobre as teorias das ideias são inúmeros, não é? Lá está. Por exemplo, a sua teoria diz que o ser humano vem ao mundo com as ideias já formuladas e que essas ideias são intemporais. Então como é que o Platão explica diferentes ideias sobre o que é a justiça, não é? Se a ideia que segundo ele é inata e todos têm a mesma fonte de que seria a justiça, ou seja, para Platão toda a gente desvirtuava o conceito idílico de justiça que foi criado por esse demiurgo, e somos nós que estamos a desvirtuar com dificuldades interpretativas do que efetivamente é. Mas como nós sabemos, isto é um conceito altamente ambíguo do que é justiça, não é? Tipo, não é naturalmente que há quem diga que possa ser absoluto, há quem diga que é relativo, mas lá está, é complicado, não é? O que se torna mais apetecível, se calhar, é a tese formulada por Aristóteles, que permite essa diferença, não é? Porque as ideias não são assimiladas por todas as pessoas da mesma maneira, porque a fonte é a experiência e nem todos têm a mesma experiência. É assim que ele justifica a divergência relativamente à conceitualização de justiça, não é? Portanto, a teoria platónica não permite a introdução de novas ideias no tal mundo das ideias, porque o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, já está feito, não é? Portanto, já através da observação, o princípio aristotélico, a introdução de novas ideias é perfeitamente possível. É isto, estão a perceber? Portanto, para Aristóteles podem haver novas ideias, para Platão não podem porque é intemporal e já lá estão porque foi o tal demiurgo que as fez, não é? Portanto, é esta a principal divergência até na reflexão metafísica e justificativa dos tais elementos primordiais e do tal o que é que fez o mundo, o que é que não faz, e o fenómeno da observação. Por isso é que nós dissemos inicialmente que foi Aristóteles foi quase aprimorou todas as ideias dos pré-socráticos e levou tudo à frente, mesmo até tudo acima, mesmo a ideia da lógica, não é? Ele até prescinde um pouco do diálogo de Platão e passa para a observação e a sensação, e o que ainda torna mais incrível era aquilo que nós estávamos a dizer, que é o facto de ele ter sido aluno de Platão. E também foi por isso que ele não foi eleito, não é? Se bem que o Platão disse que a academia dele era composta pelo corpo dos alunos e pela mente de Aristóteles, não é? Apesar de todo este favoritismo quase atribuído a este seu aluno, e ele não foi o sucessor de Platão na academia. Em vez disso foi o seu sobrinho, que se chamava Esposipo, que também era matemático, não é? E isto até correu bem, de certa forma, não é? Foi uma espécie de mal que veio por bem, porque permitiu ao Aristóteles viajar bastante e fez várias coisas. Eu apontei aqui, dirigiu uma escola em Assos, com os xenocrates,
e depois conhece Teofrasto e com a sua colaboração dirige uma escola em Militene, na ilha de Lesbos, e lá casou e foi com a neta de Hérmias, com quem teve uma filha também chamada Pítias e Nicâmaco, que faz parte até que intitula um dos seus livros, que é Ética e Nicômaco, que é o nome da filha. Fez muita coisa, inclusivamente em 335 a.C. ele fundou a sua própria escola em Atenas, numa espécie de exercício público dedicado ao deus Apolo, que em grego se lê Laikios, daí o nome Liceu. Liceu vem desse batismo aristotélico para a escola que ele formou, não é? E os seus alunos ficaram mais tarde conhecidos como os peripatéticos, porque, lá está, caminhavam, não é? Andavam enquanto filosofavam, que é um exercício altamente recomendável. Até falámos disso na primeira temporada, para aqueles que seguem a palavra de honra desde da sua maculação. Mas lá está. Esta ideia de ser, a ideia de ciência, categorização, como ele era um biólogo, ele fartou-se de categorizar coisas e classificar coisas. Ele queria classificar tudo na natureza, nos fenómenos observáveis, até na própria essência e na alma, e nós já vimos para trás que a alma é a função das coisas, portanto, se os olhos tivessem uma alma, a sua alma seria o olhar, que era a tal função, se o martelo tivesse uma alma, a sua alma seria martelar. Pronto, já falámos um bocadinho disto. E ele diz mesmo, o ser diz-se de várias maneiras. Com esta frase, o Aristóteles funda uma nova maneira discursiva de se alcançar a verdade das coisas. Já deixa, portanto, de ser o diálogo, como foi para Platão, que até se serviu do seu mentor Sócrates para protagonizar esta capacidade do método socrático, não é? Esta ideia de chegar à verdade através do questionamento incessante, mas a partir do instrumento do pensar. Ou seja, em primeiro lugar, para Aristóteles é preciso definir o conceito de substância, que é isto. O que é a substância para Aristóteles? Segundo o pensador, não é? Segundo Aristóteles, é o suporte para o qual a matéria se constitui em algo seguindo uma forma. É na substância que atuam as famosas 4 causas que nós falamos, que é a causa material, que é o que nós vimos no episódio anterior, que é de que é que a coisa é feita, não é? Usando o exemplo da casa, são os tijolos. É a causa eficiente, que é o que fez a coisa, que é, no mesmo exemplo da casa, é a construção. É a causa formal, que é o que lhe dá a forma, que é a própria causa, e a causa final, que é o que lhe deu a forma, que foi a intenção do construtor. Então, o Aristóteles divide a substância em duas. Isto é que é a substância. A substância primeira refere-se aos seres particulares, ou seja, individuais, que realmente existem, na qual podemos ter sensações. Isto é tal referência imediata. Nessas substâncias são contidas tanto a essência quanto os acidentes. E já vamos ver o que são os acidentes. Já a substância segunda refere-se aos universais abstraídos dos indivíduos. Por isso são referências mediadas pelo pensamento e pelo raciocínio. A sua existência depende dos indivíduos, que são classificados em géneros e espécies. Vamos aprofundar um bocadinho mais para esclarecer isto. Ou seja, a definição de essência refere-se àquela que guarda uma identidade consigo mesma, uma unidade interna sem a qual não há determinação e tudo é misturado, indistinguível. São as características próprias dos seres. Por exemplo, a essência do homem é ser animal, racional, mamífero, bípede, etc, etc. Tudo nesta ideia quase antropológica e animalesca. Esta que é a essência do homem. E o acidente, que era aquilo que tínhamos falado para trás, esta ideia substancial, é aquilo que não é necessário num ser sem o qual o ser não deixa de ser o que é. Ou seja, continua a ser homem, mas tem outra caracterização que não é esta natural, mas sim artificial, vá. Por exemplo, homem rico, baixo, gordo, isto é a faticidade do homem, naturalmente, mas são acréscimos. O homem não deixa de ser homem porque é gordo ou magro. É um homem magro, ou seja, não são as mesmas naturezas. Mesmo um homem rico e pobre, isto é artificial, vem por cima. Portanto, a essência é o facto de ser homem, mamífero, bípede, isto é o que temos em comum. O que está a divergência, mas que não impossibilita este fator comum, este denominador comum, são estas caracterizações, ser magro, rico ou pobre. É isto. Portanto, a ideia de substância divide-se nestas duas particularidades. Então, para se atribuir algo a um sujeito, é preciso que haja predicados ou categorias, que são as tais classificações que o Aristóteles entrou e começou a categorizar tudo, é quase que a pôr etiquetas em tudo, em todas as formas, ou seja, isto é matemática pura em termos de lógica, de ser e de ciência, é epistemologia pura isto. Isto é mesmo... E já vamos perceber com os silogismos da ideia das premissas que extraem a conclusão, é puro, isto é tipo, é complexo por causa disso, porque está realmente tudo fechadinho.
E, portanto, para se atribuir a algum sujeito é preciso que haja predicados ou categorias que dizem ser o ser de vários modos. Aristóteles considera então a existência de 9 categorias com as quais com as quais caracteriza o ser. E essas categorias são qualidade, a quantidade, a relação, o lugar, a posição, o tempo, a posse, a ação e paixão. E as categorias por si só têm as seguintes propriedades, que têm 2 propriedades, que é a extensão, que é um conjunto de coisas determinadas por uma categoria, e a compreensão, que é um conjunto de características que uma categoria designa. Ou seja, quanto maior a extensão de uma categoria, menor será a sua compreensão e vice-versa. E, por exemplo, esta distinção, não é, de extensão e compreensão permite-nos classificar as categorias. Está tudo interligado. Portanto, género, extensão maior, compreensão menor. Exemplo, animal, não é? Tem uma maior extensão e compreende-se menor. É porque é mais abrangente, mas nós não conseguimos, não nos chega. Que animal? Não é? A pessoa diz, eu vi um animal. E as pessoas, compreendem que um animal abrange muita coisa, conseguem realmente excluir muita coisa, ou seja, se viste um animal, não viste uma pedra, já sei. Se viste um animal, não viste uma árvore, já sei. Ou seja, nós excluímos muita coisa. Mas, precisamos de perguntar, que animal? Porque há imensos. Não é? Portanto, compreensão menor. Espécie, que é uma extensão média e compreensão média. Exemplo, homem, não é? Está meio-meio, não é? Quando uma pessoa diz, vi um homem, não é? Nós temos assim uma boa percepção de, ok, é um homem, estou a perceber, mas ainda podia ser uma compreensão ainda maior, e nós vamos perceber. Depois temos a outra categoria, que é o indivíduo, que é uma extensão menor, ou seja, muito mais específico, e uma compreensão maior. Por exemplo, Sócrates. Estou a entender? Se eu dizer Sócrates, filósofo, naturalmente, as pessoas aqui só há um Sócrates, filósofo, quer dizer, pode até haver mais, mas dificilmente, não é? E depois extensão menor e compreensão maior, é quase imediato. Estou a caracterizar por indivíduo. Então, esta distinção permite classificar as categorias, não é? O Aristóteles, então, deu seguimento a este pensamento. Se isto estiver a ser um bocado difícil, escrevam-me e temos esta conversa e eu tento esclarecer com mais ilustrações, provavelmente. Mas eu também recomendo que façam uma leitura paralela a isto. Isto até é dado no 10º ano, acho eu. Isto deve estar a ser familiar minimamente. Se não, pelo menos as premissas vão ser, evidentemente. Porque isso além de lecionado, é chato. Mas fácil ao mesmo tempo, portanto era se calhar o teste mais fácil de filosofia. Seguramente que Descartes não é assim, é bem mais difícil. Mas lá está. Aristóteles deu seguimento a este pensamento e desenvolveu os tais silogismos. E os silogismos são as 3 proposições que se interligam ou conectam entre si. Portanto, as 2 primeiras juntam-se e daí é possível deduzir a terceira, que é a tal conclusão, não é? Portanto, as 2 primeiras são chamadas as premissas e a terceira conclusão. Portanto, isto é mais ou menos assim. Premissa A, todo homem é mortal, não é? A maior premissa. Depois vamos para uma premissa menor, que é o Sócrates é um homem. Depois vamos para a conclusão. Sócrates é mortal. Ou seja, é o somatório das 2 premissas que nos permitem extrair uma conclusão. E, ou seja, este exemplo em particular difere 2 aspectos importantes presentes no silogismo aristotélico, não é? Começando pela premissa, Sócrates é um homem. É uma suposição, já que o sujeito é singular. Esta teoria foi proposta por Aristóteles e analíticos anteriores e a partir disso ficou evidente que a filosofia é uma espécie, ou a lógica, foram os alicerces da lógica, por assim dizer, uma espécie de matemática ou um raciocínio. Portanto, o silogismo é precisamente isso, um raciocínio. E é importante lembrar, naturalmente, ou pelo menos ressalvar, que a junção das premissas tem que ter sempre uma consequente conclusão, naturalmente, e tem que ter esta relação. Aliás, isto é o trabalho na lógica de Aristóteles e o trabalho epistemológico, ou seja, isto é que é a filosofia pura que já prima por alguma espécie de objetividade. Já não é estas perguntas abertas e estas ideias líricas de só sei que nada sei, no princípio socrático, nestas questões azucrinantes do Moscar de Atenas que era Sócrates, ou nas ideias extensas e diálogos engraçados que Platão tinha. Isto já é um cientista a trabalhar. Aristóteles claramente vê-se a sua natureza de biólogo, porque ele aqui usa uma epistemologia que é quase equacionária, são
equações quase, e eu recomendo mesmo que vocês acompanhem o trabalho de Aristóteles e só ver um pouco o quadrado das oposições, que é um diagrama que representa as 4 proposições do sistema aristotélico, e isto é matemático, aquilo que vocês vão ver nesse quadrado, não é? Que vai mostrar as contradições, porque se S for P, não irá ser P, isto é mais ou menos deste género, ou seja, é tudo umas coisas invalidam e validam outras. Tem a ver com as proposições categóricas, que são as proposições da forma sujeito-predicado, prefixada por um quantificador, pode ser reduzida a alguma das seguintes 4 formas lógicas, que é a proposição A, que é a afirmação universal, cuja forma em latim é omne se est P, normalmente traduzido como todo o S é P. Depois temos a proposição E, que é a negação universal. Depois temos a proposição I, que é a afirmação particular. E a proposição O, que é a negação particular. Isto é tudo género. Nenhum S é P, algum S é P, algum S não é P, todo o S é P. S e P são as consoantes que ele utiliza na análise, porque lá está, são as derivações que ele tem do latino, é omne S est P, nullum S est P, quadam S est P, quadam S non est P. Pronto. Eu pareço um atrasado a falar. Mas, estão a perceber o que eu estou a dizer? O quadrado, é só vendo o quadrado das oposições, naturalmente. Mas é só para mostrar que isto, efetivamente, é bem mais matemático e assertivo do que propriamente subjetivo e opinativo. Isto é lógica. E se vocês aplicarem esta lógica mesmo no vosso cotidiano, no vosso diário, no vosso dia-a-dia, com alguém, vão ver que é um superpoder. É interessantíssimo sempre que eu faço estes exercícios, quando vejo alguém e claramente há uma falácia, uma espécie de uma falácia de espantalho, que também é interessante conhecer as falácias, naturalmente. A falácia do straw man, que é a falácia do abuso, ou a falácia das más definições, ou a falácia de espantalho, como eu já disse para trás, a falácia da má premissa, da má comparação, ou generalização precipitada, pronto. Quando identificamos assim um pensamento falacioso, é muito fixe utilizar a lógica, é um divertimento sem dúvida. Até é algo que é um pecado meu, muito honestamente, porque eu não me devia entreter e divertir tanto a derrotar pessoas que nem sequer estão a tentar constituir oposição, estão simplesmente a partilhar opiniões, mas como às vezes não vêm assim bem disciplinadas as suas opiniões e muitas vezes bem falaciosas, eu tenho algum regozijo em efetivamente fazê-las confrontar com as falácias que eles vão abrindo, e faço muito este exercício lúdico de dizer, então se isto não é isto, então isto tem que ser aquilo. Tipo, e é mesmo interessante ver, eu não disse isso, mas de certa forma ficam comprometidos com as suas opiniões, não é? Como o Heráclito dizia, as pessoas são crianças e as suas opiniões são os seus brinquedos. Mas é algo que eu também tenho que começar a trabalhar, porque eu muito honestamente até gostava de ser aquele gajo mais caladito e tal, sem grande necessidade de também estar a falar às pessoas, podia, ou pelo menos não ser tão avassalador quando elas estão a partilhar essas opiniões, né? Isto é um desabafo meu, pronto, já ficas a saber que isso é um dos problemas que eu tenho e que gosto de corrigir, daí até o próprio podcast para ter esta verborreia incessante. Mas lá está, isto é lógica para Aristóteles e foi um dos maiores avanços, né? E o Aristóteles também teve ideias extremamente interessantes relativamente ao belo, e até aqui teve uma grande divergência com Platão, e por isso é que há muita preponderância, e foi interessante encadear estes dois, porque Aristóteles efetivamente acabou por arrancar um pouco essa herança do pensamento intelectual do Ocidente e da Antiga Grécia, e transferiu-a para ele, e sempre com divergências claras ao seu mestre, sempre nessa espécie de irreverência. Mais uma delas foi no belo, não é? Para Platão, o belo está pautado na noção de perfeição, na noção de verdade. Ou seja, para Platão, a beleza existe em si mesma, no tal mundo das ideias, separada do segundo mundo, que é o mundo sensível, ou seja, o mundo concreto, naquele qual vivemos. Nós estamos fartinhos de saber isto. Portanto, as coisas seriam mais ou menos belas a partir da sua participação nessa ideia suprema de beleza, independentemente da interferência do julgamento humano. O filósofo Platão critica as obras de arte que se limitam a copiar a natureza, já que elas acabam por afastar o homem da real beleza, que é aquela existente no mundo das ideias. E essas questões, não é, influenciaram por muito tempo, em maior ou menor intensidade, a produção artística ocidental.
e é evidente, né? Naturalmente, o naturalismo e pouco por aí. Portanto, o Aristóteles tem um pensamento totalmente diferente sobre a arte, pois para ele a arte é uma criação humana. E o Aristóteles entende que o belo não pode ser desligado do homem, já que ele está em nós, é uma fabricação humana. As artes podem imitar a natureza, mas também podem abordar o impossível, o irracional e o inverosímil. Podem ser surrealistas, por assim dizer. Além disso, elas também podem ter uma utilidade prática, que é completar o que falta na natureza. Ou seja, o que vai garantir beleza a uma obra para Aristóteles é a proporção, a simetria, a ordem e a justa medida. E ele utiliza estas análises do que é o belo e de quais são as métricas que se devem utilizar para definir o belo na arte. Portanto, isto é a defesa do belo. Enquanto que nós hoje em dia, na modernidade, já temos a conceptualização da fealdade e do belo horrendo e essas coisas todas, e já refutámos, fartinhos de refutar os conceitos absolutos do belo e da arte pura e clássica, não é? E é uma coisa um bocado interessante, não é? O pessoal chama clássico às coisas que aguentaram o teste do tempo. A verdade é um bocado essa. Tudo o resto, tudo que não é clássico são ismos, que é sempre tudo a tentar ser mais chocante e mais novo e mais... não é? Sempre aquele desejo incessante por novidade. Mas lá está. As coisas belas, para Aristóteles, são as melhores ações humanas, principalmente a ação contemplativa, que ele diz que é o melhor estilo de vida, como nós não vimos no último episódio, que é o estilo de vida que leva precisamente à felicidade. E a arte, as artes, aliás, na totalidade, devem nos educar para os valores do homem livre e as suas ações nobres. Portanto, ele era defensor de uma espécie de educação estética, em que não se vai aprender apenas os conteúdos éticos importantes, mas que se vão aprender esses conteúdos por meio da arte, porque isso vai produzir e dar um gosto específico ou especial pela atividade mais nobre do homem, que é a atividade contemplativa. A arte é que nos dá isto. Portanto, mais que produzir coisas belas, é importante aprender a agir de modo belo. Estão a entender? A beleza, para Aristóteles, está inserida na realização das belas artes, mais na atividade contemplativa do espectador do que nas habilidades ou mesmo nas genialidades artísticas do autor. Ou seja, a beleza da arte até nem está propriamente no artista, está em quem está a apreciar a arte. Isto para ele é assim tão profundo. Portanto, a capacidade de contemplar a realidade também tornará o poeta um poeta melhor. E sucessivamente todos os outros ofícios artísticos, como é evidente, um músico melhor, um pintor melhor. Ou seja, mais do que o deslocamento do valor da arte do artista para o espectador da obra, esse pensamento indica que as atividades úteis estão ao serviço das que não servem a mais nada e são desejadas por si mesmo, que é essa tal ideia de beleza, tal ideia desprendida, a ideia de beleza do conhecimento. Portanto, o ócio e as coisas feitas por si mesmas, não é? As coisas belas, para Aristóteles, valem mais e devem determinar as coisas úteis e necessárias, pois estas devem servir à vida humana. Ou seja, uma vida humana livre tem que ser uma vida humana ociosa também, de contemplativa, ou seja, quase poder ficar num banco de jardim a ver o mundo. É quase isto. Se nós estamos rendidos ao belo, seria belo essa própria atividade. Não precisávamos de correr nesse frenesim ou em qualquer azáfama urbanística ou urbana. Portanto, cuja ação mais feliz é a tal contemplação do real, da verdade, das coisas belas. Portanto, é esta a ideia do belo, ou seja, até esta é elegantíssima, esta própria preponderância que ele dá ao espectador em vez de dar ao autor, não é? Quando nós pensamos que é precisamente ao contrário. É lindíssimo, não é? Portanto, Aristóteles faz uma distinção no domínio artístico quando separa a música, e isto relativamente à música que ele fala, mesmo tem teorias sobre a música, também elas bastante numerosas, em que ele difere ou separa a música em didática ou ética. E de um lado a catártica, de outro. Desculpa. Exato. Música em didática, que é ética de um lado, e didática e catártica. Estava aqui a confundir isto. Ok, didática e catártica. Catártica de cátars, que é a explosão, não é? A ideia de clímax, essas ideias todas, e didática na aprendizagem. Catártica por libertação emocional e didática pela aprendizagem da mensagem que está a ser veiculada. Pronto, é só para esclarecer os termos, para eventualmente quem não saiba. Os gregos chamam de músicas as atividades artísticas, nomeadamente a epopeia, a tragédia, a comédia, a poesia lírica e a erótica. Também, portanto, também tem muito erotismo.
muitas obras eróticas, os gregos. E também chamam de música atividades como nos são inusitadas, como a astronomia e a história. Portanto, é importante perceber que a música tem isso. Da mesma forma que nós já vimos para trás que a música também tinha uma preponderância muito grande para Pitágoras, né? Que ele até entendia a relação da música com a matemática e até na tabela periódica que está organizada musicalmente, né? Como nós já vimos tudo isto para trás. Portanto, o Aristóteles chama as músicas didáticas, diéticas, pois o que se aprende com os seus mitos é o ethos heroico. Não é? Nós também temos que ver isto do ethos, o pathos, também podemos falar para a frente. O ethos é aquilo que se retira naturalmente, os valores que dignificam uma pessoa, nomeadamente a coragem de Aquiles, a astúcia de Ulisses, a dignidade de Ifigénia, pronto, isto a citar alguns heróis dessas grandes obras clássicas e popaicas. E o que se imita na arte é o caráter dos homens e as suas ações. Imitações de ações de caráter nobre são os da epopeia e da tragédia. Imitações de caráteres mesquinhos, mais intriguistas, ou que seja, são as imitações na comédia. Portanto, é esta a divisão toda. Isto é outra vez o pensamento de Aristóteles relativamente ao belo e quase as regras e as classificações e categorizações que ele fez para tudo, não é? Portanto, todas são didáticas por servir de émulo e meta no caso das personagens épicas e trágicas. Quando falo aqui meta, é mesmo de por exemplo, aplaudimos o feito do herói e negamos a ideia do vilão. Isto é meta porque nós nos identificamos com essas personagens. Estão a entender? É meta porque a arte realmente serve nesse aspecto didático também. Até se fala hoje em dia que estamos numa espécie de filosofia metamodernista. Mas lá está, a comédia é uma representação mais verdadeira, porque enquanto a tragédia é mais comovente, porque esta exprime homens melhores como gostaríamos de ser, né? Ao passo que homens piores como gostaríamos de não ser. Ou seja, isto aqui estou a citar deste trabalho académico, mas no fundo a comédia e a tragédia são duas faces da mesma moeda, por assim dizer. Mas enquanto que a tragédia tem esta ideia de realmente de nos comover, porque nos pode levar a ter grandes reações emocionais relativamente ao herói ou ao anti-herói ou ao vilão, a comédia faz-nos rir da situação, portanto não é tão necessariamente comovente. Nós também integramos lá, normalmente até são expressadas como as comédias gregas e as tragédias gregas pegam sempre em falhados, até para privilegiar o erro e a tentativa em vez de privilegiar o sucesso, que é um pouco o contrário da nossa sociedade atual, não é? Que privilegia quem realmente tem sucesso em vez de privilegiar quem falhou, e o fracasso, naturalmente. Ou seja, e a motivação e reconhecimento são as tais funções didáticas da música, não é? A primeira no aspecto moral da formação do caráter e o segundo no aspecto cognitivo da elaboração da experiência. E a arte, por outra via, não é? Que é aquilo que nós falámos, também é catártica, transformando as emoções humanas como o terror, a compaixão e a cólera. Ou seja, tem este efeito transformador. Ou seja, Aristóteles percebe que a provocação e transformação das emoções humanas nas obras poéticas é tanto ou mais importante que a expressão dos conteúdos morais. Portanto, a catarse das emoções não seria considerada como a finalidade da tragédia, mas ocorre. Portanto, a arte tem estas duas ideias. A arte, ou a música, que já vimos que a música é bem mais abrangente do que aquilo que nós entendemos atualmente como a música, tem estas duas possibilidades. Didática, porque nos veicula uma mensagem e nos ajuda a perceber algo moral, e catarse, porque também sentimos coisas, não é? Sentimos terror, sentimos raiva, temos essas sensações todas. Portanto, ele percebeu a preponderância que tinha na arte, mas mesmo aqui, na sua conceptualização do bélico, que se diferencia claramente do seu mentor Platão. E com isto chegamos ao fim de mais um episódio e realmente dá que pensar, não é? Dá que pensar, e eu estou muito grato mesmo de fazer isto, porque a quantidade de artigos que tenho lido e livros que tenho lido relacionado a isto para tentar entregar o melhor programa possível dá-me a pensar. Estou aqui a fazer como aos peripatéticos, muitas das vezes, a caminhar e a pensar nestes materiais todos, porque é isso que eu verdadeiramente interessa neste programa, e eu espero que tu possas ou estejas a fazer o mesmo se eventualmente vês isto integralmente. Eu sei que é custoso também, eu pessoalmente já disse e admito que muito dificilmente ouviria, mas também, não, minto, se calhar até ouvia, até quem me dera que alguém também fizesse isso, e se quiseres outro podcast de filosofia, tens um Philosophy disso que eu também ouço e também é interessante. Isto é fixe porque fica compactado, portanto não tens de quê. Mas lá está, é como eu digo, mais uma vez estamos no ombro de gigantes. Obrigado por ter estado presente em mais um episódio, pá, e vemos no próximo, que eu ainda tenho que digerir isto e esta ideia aristotélica de percepcionar o mundo, pá. Espero que tu também. E lembra-te sempre, ser uma chama sem parecer selo. Já devias saber. Um grande abraço.